As profecias sempre e sempre serão exatas para o nosso tempo, o tempo passado e para o tempo futuro. Por isso nós devemos sempre confiar nas profecias bíblicas com muita exatidão, mesmo que pareça que não vão acontecer, mesmo que pareça que haverá impossibilidades de ocorrer, mas haverá de acontecer. A Bíblia, portanto, fala de uma porta. Mas que porta é essa? Temos que olhar para a Bíblia em todo o seu contexto. Por isso, venha comigo e descubra que porta é essa que está aberta diante de nós. Em Apocalipse, capítulo 2 e 3, nos é informado a respeito das 7 igrejas. Vou falar aqui de forma muito rápida o que são cada uma, ok? Eu quero me deter mais na igreja de Filadélfia, que é o tema deste nosso estudo. Muito bem, para resumir aqui de forma muito mais centralizada, Apocalipse capítulo 2 e do capítulo 3 revela-se as 7 igrejas. De acordo com muitos historiadores, a respeito sobre a revelação de Cristo em Apocalipse, revela que as 7 igrejas representam 7 períodos históricos da igreja cristã. O capítulo 2, do verso 1 até o 7, fala da igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso representa a igreja apostólica. A igreja de Esmina fala de uma igreja perseguida, pelos imperadores romanos. A igreja de Pérgamo revela sobre Constantino e como houve a união de igreja e Estado. E houve, portanto, uma degradação moral dentro da igreja, incluindo coisas da igreja que, na verdade, eram mais filosofias e teorias pagãs. Desse a gente pode falar a respeito sobre isso em um outro vídeo. A quarta igreja fala a igreja de Tiatira, a degradação total dessa igreja, e principalmente a perseguição durante a Idade Média contra os cristãos verdadeiros. A quinta igreja fala sobre a reforma e os impactos que a reforma trouxe para o nosso mundo contra a igreja católica. Mas as duas últimas representam os últimos dias da história da Terra. Na verdade, Filadélfia e Laodiceia não há um consenso muito grande entre os historiadores. É aí que os historiadores mais empacam. Bom, a igreja de Filadélfia fala sobre o amor fraternal. E é interessante nós citarmos Filadélfia, pois aqui no final dessa carta, ou melhor dizendo, no final desse período, é quando uma porta se abre. E aí nós temos a igreja de Laodiceia. Laodiceia significa juiz ou povo do juízo. Portanto, o que significa uma porta aberta que se trata da igreja de Filadélfia? Bom, vamos analisar. Em Apocalipse capítulo 3, do verso 7 em diante, nos diz o seguinte: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi. Isso está fazendo referência ao próprio Jesus Cristo, de lá em Apocalipse capítulo 1. Continua: O que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Obviamente está falando de uma porta celestial. Agora, que porta é essa? Verso 8. Conheço as tuas obras. As obras desse povo, desse período, que vai do ano de 1798 até 1844, ou 1843, por aí. Conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta. Veja que Deus coloca diante de nós uma porta aberta. E ela continua aberta também ainda nos nossos dias. E ninguém a pode fechar, porque tendo pouca força. Guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. É bem interessante.
Esse é o comportamento do povo desse período. E nós temos que também ter esse mesmo comportamento. Guardar a palavra de Deus e nunca negar o seu nome. Nunca negar de ser um cristão verdadeiro, mas guardar a palavra dele. E a palavra dele está expressa nos 10 mandamentos. Eis que farei aos da sinagoga de Satanás, aos que dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Ele está falando aqui das igrejas errôneas, as igrejas que contêm doutrinas de Satanás. Muitos, com a verdade mais pura e simples, quando forem revelados para ela, sairão da sinagoga de Satanás. Deixarão de ser hipócritas, e assim serão verdadeiros adoradores. Verso 10. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação, para que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Qual é a palavra da paciência de Cristo? Nós encontramos isso em Apocalipse 14, e o verso 12 diz: aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Portanto, as palavras da paciência de Cristo são os mandamentos de Deus e o espírito de profecia. E ainda diz, Deus ainda fala que vai guardar, ou seja, guardar de todos os perigos, de todas as tentações, os seus filhos. Isso está em Malaquias capítulo 3, o verso 16 a 18. Onde diz que aqueles que temem ao Senhor, ou seja, aqueles que obedecem seus mandamentos, a esses o Senhor se inclina e ouve. Muito interessante. Verso 11. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Veja, eu tenho uma coroa reservada, você também tem uma coroa reservada. No entanto, posso, portanto, perdê-la. Isso aqui esse verso acaba com um ditado por aí que é a chamada graça seletiva, uma vez salvo, salvo para sempre. Não, todos os dias tem que manter essa perseverança, todos os dias, senão alguém pode tomar minha coroa. Se não for eu, será alguém no meu lugar. Isso é uma coisa óbvia. Verso 12. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Ou seja, o nome daquela pessoa que perseverar até o fim, receberá além da coroa, o seu nome estará na coluna do santuário celestial. Como que aquele que ajudou a espalhar o evangelho eterno. E Deus reconhecerá isso. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, que do meu Deus, e também o meu novo nome. Teremos, portanto, uma coroa com o nosso novo nome, e embaixo do nosso novo nome vai estar escrito Santidade ao Senhor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Mas que porta é essa ainda? Continua essa porta. O que essa porta significa? Em Apocalipse capítulo 11, o verso 19 nos mostra que porta é essa. Lembramos que toda a doutrina da Bíblia está totalmente centrada no santuário. Portanto, se a gente olhar para o santuário, quantas portas tinha lá? 3 portas. O que essas 3 portas significavam? Muito bem, nós temos a primeira porta que vai do acampamento para o pátio. Representa, ou seja, Cristo vindo, uma vida totalmente imaculada, sem pecado, entrando no pátio para ser sacrificado e para ser também ressuscitado. A segunda porta mostra do pátio para o lugar santo, Cristo como nosso mediador e nosso advogado. E a terceira porta mostra Jesus entrando do lugar santo para o lugar santíssimo, mostrando então a purificação do santuário, ou seja, o juízo, de acordo com Daniel capítulo 7, verso 13 e 14, Daniel 8, 14, Mateus 25 e dentre outros. Mas que porta é essa? Será que é a porta indo para o pátio, indo para o santo ou indo para o santíssimo? Apocalipse capítulo
11, verso 19, nos mostra qual é a porta que está sendo aberta diante de nós. Verso 19 diz: E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo. Houve relâmpagos, vozes de trovões, terremotos e grande saraivada. É a porta celestial. E o que nós encontramos nessa? O que nós encontramos assim que é aberta essa porta? A Arca da Aliança. O que mostra que nós estamos no período da purificação do santuário. Cristo agora, desde 1844, está agora purificando o santuário. Mas purificando do quê? Dos registros de nossos pecados. Tudo tem que estar registrado. Não apenas para Ele mesmo, mas para todo o universo. Mostrando para todo o universo o que Deus faz é justo. A fé não é algo cega, mas é algo racional. Por isso, tudo será registrado. Tudo será registrado. Se eu fui salvo, vai estar registrado o porquê que eu fui salvo. Se eu fui perdido, vai estar registrado o porquê da minha perdição. As minhas escolhas. Então, e aqui vai estar falando o quê? A porta, o que capítulo 3, Apocalipse capítulo 3, o verso 8 diz: Eis que põe diante de ti uma porta que está aberta. É a porta do Santo dos Santos. Do Santo para o Santíssimo. E nós vamos, portanto, uma Arca da Aliança. A Arca da Aliança mostra com muita certeza qual é o critério para se adaptar ao reino de Deus. Temos que nos lembrar o que está dentro da Arca da Aliança. Em primeiro lugar, está os 10 mandamentos. O critério do cristão para se adaptar ao reino dos céus são os 10 mandamentos. Um cristão verdadeiro obedece a Deus, não porque precisa ser salvo, mas porque ele já é salvo. E o resultado dessa obediência é o viver na lei, não debaixo dela. Muito interessante. Lá também está na Arca da Aliança o quê? O maná. Falando sobre a reforma de saúde. E todos nós precisamos dessa reforma de saúde. Todos nós precisamos a cada dia. Aliás, Paulo fala com muita clareza que qualquer pessoa que faz mal ao templo de Deus, ou seja, o nosso corpo, Deus vai destruir. Deus não pode habitar em templo imundo. Pense nisso. Lá também está a vara de Arão, representando o sacerdócio de Cristo, mas também representa outra coisa. O estado dos mortos. Era uma vara seca que depois floresceu, representando o que Cristo vai fazer com aqueles que morreram em Cristo. Serão ressuscitados. Não significa que eles vão estar como se fosse uma alma penada, vagando por ali, por aqui. Esse tipo de raciocínio é um raciocínio platônico, não é um raciocínio de Cristo. Aliás, eu vou falar isso com toda certeza, em nenhum lugar da Bíblia você tem essa ideia de que a alma é separada do corpo. Aliás, eu posso fazer até outro vídeo a respeito sobre a morte, caso vocês queiram. Aliás, se vocês quiserem algum tema específico, por favor, deixe aí nos comentários. Mas eu quero deixar claro aqui a questão é o quê? Os fundamentos da verdade de Deus. Os 10 mandamentos, reforma de saúde e o estado de imortalidade condicional da alma. Só é possível ter o dom da imortalidade que só existe em Deus se obedecermos seus mandamentos. Em Apocalipse, para a gente fechar aqui, 22, o verso 14 diz: Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficou clara essa questão? A justificação pela fé me dá o direito de ir para o céu. Mas a justiça comunicada, ou a chamada também conhecida como santificação, me dá adaptação
para entrar no reino dos céus. Ora, como é que eu vou ir para o céu se eu não tenho um hábito? O mesmo hábito dos anjos. Pense aqui comigo. Se eu quero viver uma eternidade ouvindo a voz de Deus, como é que eu vou querer ouvir a voz de Deus uma eternidade toda se eu não consigo ficar meia hora ouvindo a voz de Deus? É complicado. Se lá no céu eu sei que a alimentação é totalmente vegetariana, por que não tem uma alimentação vegetariana aqui? Fica complicado. Eu falo isso, meus irmãos, não é por egocentrismo, não é perfeccionismo, mas é viver em santidade. Queres mesmo ir para o céu? Tem que viver como se já estivesse lá. Aliás, a música dos Arados do Rei deixa muito claro sobre isso. Aonde Cristo estiver, o céu será ali. Será que Cristo, em nome de Jesus, será que Cristo estaria em nossas casas? Do jeito, com o nosso comportamento, com o nosso pensar, com a nossa fala, com a nossa comida, nossa maneira de viver, será que Cristo estaria na nossa casa? Você pode falar, claro que sim. Mas será que ele moraria? Queridos irmãos, a igreja da Filadélfia traz uma mensagem muito importante. Uma porta aberta. A porta da graça. E em breve, queridos, ela vai fechar. E quando ela fechar, aqueles que são santos continuarão na santidade. E aqueles que são imundos continuarão na imundície do pecado. Que sejamos, portanto, santos. Jesus disse em Mateus 5,48: Sede, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Deus jamais pediria algo, ele ia pedir algo se fosse impossível para nós. É por isso que em Filipenses 4, verso 13, diz: Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Eu jamais vou vencer o pecado com minha própria força. Você jamais vai conseguir vencer o pecado com sua própria força. Mas pela força e o poder de Cristo, venceremos. Salvação individual. Escolha, pois, a vida, para que vivas. Que Deus possa nos abençoar.